Working for years, have no money. Suddenly Bom, pessoal, hoje vamos tratar aqui da sociedade simples. Passaremos pela regulação, o objeto, constituição, responsabilidade dos sócios, capital social, administração, deliberações, resolução e, finalmente, tributação. Então, regulação, pessoal, onde estão previstas as normas da sociedade simples? Lá no artigo 997 e seguinte, a gente tem aqui um capítulo específico sobre a sociedade simples e teremos seções com contrato social, com direitos e obrigações dos sócios, com administração, relações com terceiros, resolução, dissolução. Aí encerramos aí, as regras sobre a sociedade simples. Vemos que são regras um pouquinho mais detalhadas, porque muitas sociedades se regem subsidiariamente pelo regime das sociedades simples. E qual é o objeto que tem que ter uma sociedade simples? A gente viu que a sociedade simples, de certo modo, se verifica em contraposição às sociedades empresárias. Então, o objeto social envolve atividade de natureza intelectual, literária, científica ou artística. São aquelas sociedades de profissionais liberais, sociedades de médicos, advogados, arquitetos, contadores, entre outros. E quanto à Constituição, as sociedades simples também possuem contrato social, assim como as sociedades empresárias, porém, seu contrato é registrado no registro civil de pessoas jurídicas e não na junta comercial. Quanto à responsabilidade dos sócios, pode ela ser limitada ou ilimitada, conforme estiver previsto no contrato. Porém, se ilimitada, todos os sócios respondem em caráter subsidiário, ou seja, os bens respondem apenas depois de executados os bens sociais, os bens dos sócios só vão responder depois disso, salvo se houver solidariedade expressa. É o que diz aqui o 1023 e o 1024. Se os bens da sociedade não lhe cobrirem as dívidas, respondem os sócios pelo saldo, na proporção em que participem das perdas sociais, salvo cláusula de responsabilidade solidária. Então, essa responsabilidade dos sócios pelas dívidas sociais é apenas em caráter subsidiário e proporcional entre eles, exceto se for solidariamente previsto desse modo. Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais. É o que a gente vê também no CPC, no artigo 795, quando diz que os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos casos previstos em lei. É possível que no contrato social preveja-se que a sociedade é uma sociedade simples limitada, ou seja, uma sociedade simples de natureza limitada, o que demandará que os sócios responderão apenas pelo valor das suas cotas, assim como no caso das sociedades limitadas. Então, eles respondem pelo capital a integralizar e não integralizado, e nada mais. Então, não existiria essa subsidiariedade que falamos aqui em cima. Quanto ao capital social, não há uma necessidade de valor mínimo. O capital social vai ser uma cifra lá que corresponderá às entradas, aos aportes dos sócios para abrir a sociedade. Já a administração, quem poderá ser administrador da sociedade limitada? Ela poderá ser administrada por um ou mais sócios ou por terceiros. Se ausente previsão, ocorre que a chamada administração disjuntiva, que está prevista lá no 1013. A administração da sociedade, nada dispõe no contrato social, compete separadamente a cada um dos sócios. Então, cada um deles poderá exercer aí atos de administração. E quanto a essa administração, vemos também que há um dever de diligência. O administrador da sociedade deverá ter, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios. Então, o padrão, aí o perfil, é este do homem ativo e probo, que está muito ligado àquela ideia já do direito romano do bonus pater familias, do bom pai de família. Atribuições. As atribuições basicamente são a prática de todos os atos necessários para a gestão da sociedade. Isso envolve poderes gerais de representação, e os administradores aí, como órgãos da sociedade, eles em verdade representam ela, vinculam a sociedade, geram uma imputação direta de responsabilidade pelos atos por eles praticados à sociedade. É o que a gente pode ver no 1015. No silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, não constituindo objeto social, a oneração ou venda de bens imóveis que depende da maioria dos sócios decidir. É a ressalva que a gente faz aqui. Então, quando houver a oneração ou venda de bens imóveis, e essa oneração ou venda de bens imóveis não fizer parte do objeto, é necessária a deliberação por maioria dos sócios.
E já o 1022 diz exatamente dessa questão orgânica, né? A sociedade adquire direitos, assume obrigações e procede judicialmente por meio de seus administradores com poderes especiais, ou não os havendo por intermédio de qualquer administrador. Bom, e quanto à responsabilidade, os administradores não respondem por atos regulares de gestão. Vimos aqui que eles são órgãos sociais e que eles vinculam a sociedade. Então, apenas a sociedade responderá aí perante terceiros por atos regulares de gestão dos administradores. Lembrando que a natureza da responsabilidade dos administradores é de uma obrigação de meio e não de resultado. Já se houver culpa no desempenho de suas funções, eles podem responder solidariamente perante a sociedade e perante terceiros. A sociedade aqui também responderia junto com os administradores, né, porque eles como órgãos, né, se estiverem exercendo suas atribuições na qualidade de administradores, vão atrair a responsabilidade da sociedade também, perante terceiros. Então, nesse caso, a sociedade teria direito de regresso contra os administradores. É o que a gente vê aqui no 1016. Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados por culpa no desempenho das suas funções. E as deliberações? As deliberações das sociedades simples ocorrem por reunião de sócios, tomada por maioria de votos, segundo a cota parte de cada um. Então é isso que a gente vê lá no 1010. Quando, por lei ou contrato social, competir aos sócios decidir sobre os negócios da sociedade, as deliberações serão tomadas por maioria de votos, contados segundo o valor das cotas de cada um. Esse é um dado muito importante, o da maioria, porque toda a estrutura societária está atrelada a esse princípio da maioria. É um princípio que diz que a maior parte dos sócios tem uma maior força do que a menor parte dos sócios. E essa maioria está atrelada aqui aos votos, né, dos que estiverem presentes. O que importa não é a quantidade de sócios, mas sim a quantidade de participação no capital social. É isso que vai dizer quem tem maior poder societário. Então, no nosso exemplo, se a gente tiver aqui uma aliança entre A e B formam a maioria. E formando a maioria, eles conseguem fazer que a deliberação por eles desejada prevaleça. Se C quisesse votar sozinho, ele não conseguiria aprovar uma deliberação como essa. Nem se B quisesse aprovar sozinho, ele não conseguiria. E outro cenário, se apenas A e C estivessem presentes no conclave, C poderia aprovar sozinho a deliberação, tá? Porque o que conta, então, seria a presença. Caso houvesse um empate, seria importante aí, então, o maior número de sócios, a quantidade, e não apenas o valor das suas participações. Esse maior número poderia desempatar, né? E se o empate persistisse, aí seria necessário resolver judicialmente. Então, para fecharmos, as deliberações são tomadas por reunião de sócios. Essas deliberações envolvem uma maioria de votos, 50% mais um dos presentes. Esses votos são avaliados segundo o valor das cotas de cada um, né, a participação que cada sócio exerce no capital social. Se houver empate, decide o maior número dos sócios. E se ainda assim persistir o empate, é necessário ingressar em juízo. Quanto à resolução, temos aí diversas situações, né? Pode ser caso de morte, caso de direito à retirada, caso de exclusão ou caso de liquidação. Caso de morte, o falecimento de alguns dos sócios não necessariamente dissolverá a sociedade. A regra geral é que se providencia a liquidação da cota, ou seja, aquela participação que o sócio tinha, faz-se uma apuração de quanto vale e paga-se esse valor, e o sócio falecido, então, deixa de participar da sociedade, bem como seus herdeiros. Mas é possível que o contrato disponha diferente, e se ele dispuser diferente, valerá a informação que contiver no contrato. Os remanescentes, então, podem, nesse caso, optar pela dissolução da sociedade, ou pode haver substituição do falecido por acordo com os herdeiros. Então, 3 hipóteses. O contrato pode ter uma regra específica, os remanescentes podem optar pela dissolução e pode haver a substituição do falecido por acordo com os herdeiros. É o que diz aqui o 1028. No caso de morte do sócio, liquidar-se-á sua cota, salvo se o contrato dispuser diferente, os sócios optarem pela maneira diferente, ou seja, eles querem não só apenas dissolver a parte do sócio, mas também a sua parte, então eles dissolvem a sociedade inteira, ou por acordo com herdeiros, substitui-se aí o sócio falecido e os herdeiros, então, passam a integrar a sociedade. Ok? Então, quanto à morte, é mais ou menos isso. Já quanto ao direito de retirada,
Na sociedade simples, por ser uma sociedade de pessoas, cada sócio pode optar por sair da sociedade, se ela for de prazo indeterminado. Então, sendo ela prazo indeterminado, um sócio que esteja insatisfeito de estar lá pode emitir uma notificação para a sociedade dizendo: olha, eu quero sair, não quero mais ficar aqui dentro da sociedade, estou saindo. Os demais, então, eles podem optar pela dissolução ou não, né? Então, eles podem optar por dissolver completamente a sociedade ou não. Se eles entendem pelo prosseguimento da sociedade, pela liquidação da cota parte do sócio que está se retirando, aí vamos para o procedimento de liquidação. Do contrário, eles teriam que optar pela dissolução total. É o que diz aqui o 1029. Além dos casos previstos em lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade. Se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de 60 dias, então manda lá uma cartinha para os demais sócios. Se de prazo determinado, provando judicialmente a justa causa. Então, quando for prazo determinado, aí há que se demonstrar justa causa. Prazo indeterminado, basta a notificação com essa espécie de aviso prévio aí de 60 dias para os demais sócios. E, como a gente estava comentando, nos 30 dias subsequentes, os demais sócios podem optar pela dissolução da sociedade, ou seja, encerramento total da sociedade. No caso da exclusão, por iniciativa dos demais sócios, havendo falta grave ou incapacidade superveniente, é possível excluir um dos sócios. O sócio que esteja acometido pela incapacidade ou que esteja causando esses atos de falta grave. Ressalvado o disposto no 1004, pode o sócio ser excluído judicialmente mediante iniciativa da maioria dos demais sócios. Então, não é computada aquela participação do sócio do sócio faltoso, vamos chamar assim, por falta grave no cumprimento das suas obrigações, ou ainda por incapacidade superveniente. Então, é possível entrar em juízo para excluir esse sócio. E uma vez fazendo-se aí essa questão do direito de retirada, da exclusão ou da dissolução por morte, inicia-se um procedimento de liquidação, que é a apuração e o pagamento dos haveres, a identificação da data de resolução específica e a avaliação das cláusulas contratuais e qual é o impacto delas na avaliação desses haveres. Se é necessário fazer um balanço de determinação, se um balanço especial seria suficiente. Isso tudo nós vamos ver numa aula específica que trata aí do direito de retirada. Por fim, quanto à tributação, podem as sociedades simples escolher optar aí pelo regime de tributação presumido, se a receita bruta for inferior a 78 milhões, ou o Simples Nacional, e se enquadrar, é claro, naquelas premissas lá da Lei Complementar 123 de 2006. Se o faturamento, se a receita bruta anual for superior a 78 milhões, ela deve ser enquadrada no lucro real. E é possível ainda, quanto ao ISS, ao Imposto sobre Serviços, uma alíquota diferenciada para as sociedades uniprofissionais, as sociedades que exercem só um tipo de profissão. Como comentamos, a sociedade simples, ela tem muitos desses profissionais liberais. Então, por exemplo, uma sociedade só de advogados ou só de médicos está sujeita a esse regime diferenciado aí de tributação do ISS, que muitas vezes é bastante vantajoso. Então, sobre sociedade simples, era isso, A gente viu que ela é uma espécie de contraposição às sociedades empresárias. Porém, muitas das regras atreladas à sociedade simples aplicam-se aí subsidiariamente às sociedades empresárias. Por isso que é muito importante saber esse funcionamento, essa lógica toda da sociedade simples. E aqui, só para pedir para os nossos universitários, para a nossa inteligência artificial, elaborar aí uma espécie de contrato social de sociedade simples, para termos alguns comentários. Vamos ver se o modelo fornecido por ela é suficiente. Então aqui vemos a identificação dos sócios, a deliberação de vontade aqui no sentido de constituir a sociedade simples, o objeto social, descrevendo quais serão as atividades, a denominação social, identificando o nome, prazo de duração, se é por prazo determinado ou indeterminado. Geralmente será indeterminado no caso de uma sociedade simples. As contribuições dos sócios, quanto cada um contribui na formação do capital e, consequentemente, qual é a participação de cada um no capital social, sua cota à parte. A forma de integralização do capital. A administração, quem exercerá a administração, quais os poderes que esse administrador exercerá.
Responsabilidade dos sócios aí, né? No caso aqui está dizendo que é limitada às cotas que cada um integralizou, então seria uma sociedade simples de responsabilidade limitada. Distribuição de lucros e perdas, como serão feitas as distribuições, aqui diz que é proporcional às cotas de capital, salvo acordo diverso. É muito importante porque nas sociedades contratuais é comum aí haver distribuições desproporcionais de dividendos. E aqui há uma previsão já expressa. É muito importante que tenha essa previsão expressa, porque do contrário não é possível fazer distribuição desproporcional. Deliberações sociais, aqui pela maioria de votos, né? A maioria essa atrelada ao capital social e não por cabeça, né? Não pelo número de sócios, lembrando. Retirada e exclusão. Aqui a retirada por mera vontade, né? Por notificação por escrito. Aqui deveria ser 60 dias. A exclusão em caso de violação grave das obrigações contratuais ou prática de atos ilícitos. É muito comum nesses contratos já explicar, assim, esmiuçar diversos atos que podem ser considerados falta grave a título exemplificativo. Então, aqui poderia ter sido um pouquinho mais aprimorado. Solução aqui por causa de consenso, né? Por vencimento do prazo de duração, se for de prazo indeterminado. Aqui por falta de pluralidade e decisão judicial. O foro, né, a sede aqui, né, porque a sede deve constar aqui de cima. Aqui faltou identificar a sede. Era importante ter identificado aonde correrão as atividades principais da sociedade, né, mas não constou. E o foro geralmente coincide com o lugar da sede. Então as partes assinam e tal. E aqui temos um exemplo assim, muito simplificado, né, de como seria o contrato social de uma sociedade dessa natureza. Ok? Então ficamos por aqui. Até a próxima. Isn't it strange? Oh, it's funny.